Olá, bom dia, como estão vocês? Hoje estamos aqui para mais uma devocional. E olha que o assunto é um assunto bom para a gente refletir, pensar, meditar nesses dias de tantas reclamações e tantos sofrimentos. Nós vamos ler um pouco aqui, meditar um pouco no livro de Jó, no segundo capítulo de Jó, e depois no Salmo 40. Abre a sua Bíblia para você acompanhar e para você meditar junto com a gente sobre esse trecho da palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude nessa meditação, nessa reflexão sobre a Tua palavra, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber a instrução. Nós pedimos para todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, gente, o livro de Jó é um livro difícil. Nem todo mundo gosta de ler o livro de Jó. Tem gente que fala assim, gente, já sei, é a paciência de Jó, né? É o Jó sofredor, que aguentou tudo. Mas eu não aguento, eu não sei como é que deu conta. Será que ele deu conta? Né? Será que foi fácil ou foi difícil? Então, abre aí sua Bíblia em Jó 2, que fala um pouco, né, do sofrimento de Jó. Como que aconteceu? A família de Jó era muito rica. Jó era um homem muito rico, muito próspero, não é? Mas, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Eu falei, como que Jó entrou nessa disputa aí, né, entre Satanás e Deus? E aí, na decisão dessa conversa, concluiu-se que Deus ia deixar Satanás atrapalhar um pouco a vida de Jó, mexer na saúde dele, nos bens que ele tinha, nos filhos que ele tinha. E aí, no capítulo 2 ainda, no versículo 7, vamos pular aí do versículo 1 para o versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Antes disso, ele tinha perdido os filhos, tinha perdido o gado, tinha perdido tudo que ele tinha e ainda ficou com esses tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, olha o que a mulher dele disse para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Será que nós temos essa paciência mesmo? Será que Jó realmente não tinha uma paciência? E aí apareceram aqui no versículo 11 do capítulo 2, 3 amigos de Jó. E foram saber o que tinha acontecido com Jó, né? Chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então o livro de Jó é basicamente um diálogo, né, desses amigos com Jó e o diálogo de Jó com Deus, basicamente. Mas aí você fica pensando, que paciência foi essa que Jó teve? Da onde veio essa paciência? Aí agora nós vamos ao Salmo 40 para saber o segredo de Jó, né? Não é que ele não sofreu, que ele achou tudo bom, ele não achou bom, ele estava sofrendo. Ele faz muitos questionamentos a Deus, a esses amigos, e ele realmente não fica confortável com o sofrimento. Não é uma coisa que ele achou legal e está tudo bem. Não, ele sofreu. Mas ele tinha um segredo, e esse segredo vai ser revelado tanto nesse capítulo 40 de Salmos, como será também no último capítulo de Jó. Mas vamos lá. O que fala o Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha
e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. E no versículo 8, aqui do Salmo 40, ele fala assim, o salmista fala assim, é um salmo de Davi: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, quando Jó, o salmista aqui e Jó igualmente, quando eles reconhecem a grandeza de Deus e de que o coração deles se agrada na vontade de Deus, a gente já pode perceber qual é o segredo de você ter paciência no meio do sofrimento. É você estar contente em Deus. A gente tem repetido isso em vários devocionais, porque a Bíblia o tempo todo está nos apontando o contentamento em Deus como uma solução, um segredo para a gente poder lidar com o sofrimento, para a gente poder passar pelo sofrimento sem ficar amargurado, sem ficar triste, aquela tristeza profunda que a gente depois nem consegue sair de tão difícil que é. Então, o salmista e Jó, eles tinham esse segredo, o segredo de confiar em Deus, de depositarem toda a esperança no Senhor. Voltando agora aqui para Jó, no capítulo 42, nós vamos ver como que Jó termina, como que o livro de Jó termina. Vamos lá. O capítulo 42, muita gente fala assim, gente, mas foram 42 capítulos de sofrimento. Gente, a gente nem sabe quanto tempo foi que Jó ficou naquela situação. A gente imagina que foi muito tempo, porque os diálogos são longos, as conversas, foram muitas conversas durante aquele tempo de sofrimento que Jó passou. Então aqui agora vamos no versículo 10 do capítulo 42, que é o último capítulo do livro de Jó, para a gente entender o que estava acontecendo aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando o que ele fazia quando Deus mudou a situação de Jó? Ele orava pelos seus amigos e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Aí alguém deve falar assim, é só orar que Deus vai multiplicar meus bens, né? Tudo que eu perdi. Gente, nessa situação foi o que Deus quis fazer. Ele realmente deu o dobro de tudo que Jó possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha como é que Deus multiplicou, né? Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina e da outra Késia e da terceira Queren-Apuque. Em todas aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Mas o que Jó, qual foi o segredo de Jó? Porque o coração de Jó, ele estava em Deus, ele estava... Eu ia falar uma palavra acomodado, mas não é a palavra acomodado, ele estava conformado com uma situação de sofrimento, embora ele estivesse lutando, vamos dizer assim, em oração ainda por aquele sofrimento que ele estava passando. Ele questionou muito a Deus durante aquele período, mas eram questionamentos que ele sabia que Deus tinha como responder, e Deus respondeu. Mas eu queria voltar aqui no versículo 1 do Salmo de Jó 42, porque é aqui que ele fala assim: então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. Ele reconheceu que Deus tudo pode. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia.
Escuta-me, pois havias dito, eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele teve uma postura de arrependimento. Ele teve uma postura de saber, de humilhar-se debaixo da poderosa mão do Senhor. Ele entendeu que ele só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele podia constatar com os olhos dele quem era Deus e que Deus era poderoso para fazer o que ele quisesse fazer. Tanto é que ele fala: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mesmo que um plano de Deus pareça difícil para você, confie no Senhor, faça como o salmista e como Jó. Entregue tudo ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Tudo que você tem passado na sua vida nesses dias, seja uma questão financeira, seja um problema de luta espiritual, seja um problema familiar, de conflito familiar, saiba que o Senhor está no controle. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. E o Senhor te ama, o Senhor te conhece, sabe a sua luta e sabe que você também tem buscado a Ele, tem buscado se arrepender do mal, tem buscado fazer a vontade dEle. E no momento certo, o Senhor vai te livrar das lutas que você tem passado, vai te abençoar também. Que o Senhor te abençoe. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, abençoe esse ouvinte, essa ouvinte que está aqui, ouvindo essa palavra. Que o Senhor abençoe essa vida, que o Senhor ajude ela a passar por esse sofrimento, mas que ela seja livre desse sofrimento também no momento certo. Que ela possa aprender a crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, na submissão a Cristo, na submissão à palavra. Que, Senhor, que o Senhor traga arrependimento, Senhor, e traga alegria, traga contentamento a esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima devocional.